Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Amém. É nessa certeza que nós iniciamos nosso culto nesta noite, sabendo que a paz de Deus, ela nos preenche, ela nos completa. Nós estamos aqui na Igreja Batista Central, você está aí na sua casa ou no seu trabalho, e juntos nós estamos prestando culto ao Senhor. E o nosso desejo é que seja uma experiência maravilhosa para você. Que acima de tudo, ao final de todo esse momento, uma coisa possa ter acontecido. Você possa ter ouvido Deus falar com você. E quando nós nos encontramos com Deus,
nós saímos diferentes. E esse é o nosso maior desejo, é que você saia confortado, que você saia diferente, que você saia mais feliz, sabendo que esse Deus é o Deus que tem cuidado de você. Por isso, muito obrigado pela oportunidade que tu nos dás de estar aí junto de você nesse momento. Durante o desenvolvimento deste culto, você pode fazer os seus pedidos de oração. Então você pode ir aí no nosso chat, né? Caso você tenha algum pedido de oração, para que nós possamos estar orando por você, você pode escrever. Nós temos o nosso grupo de oração que estará anotando e nós estaremos orando pelo seu pedido. Você que é membro da Igreja Batista Central também, você é convocado, é convidado a estar contribuindo com a sua igreja. Nós não estamos aqui na igreja fisicamente, então não temos aquele momento, aquela oportunidade de entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Mas você pode então usar, né, a conta da nossa igreja, temos aí aparecendo na parte de baixo, para que você possa anotar e você possa então contribuir. Se você não é membro da igreja, mas quer participar desta obra, também fique muito à vontade, aquilo que Deus colocar no seu coração. Enfim, estamos juntos, e o nosso desejo é que permaneçamos juntos até o final deste culto. Quero convidá-lo a fechar os seus olhos aí onde você está, para que possamos então elevar os nossos pensamentos a Deus, pedindo ao Senhor que nos abençoe, que receba o culto que lhe prestamos e que Ele possa verdadeiramente estar sondando os nossos corações, porque Ele faz isso. Só Ele tem esse poder de entender aquilo que está no nosso interior. Então baixe os seus olhos e vamos orar juntos. Obrigado, querido Deus, porque estamos diante da Tua presença. Obrigado, Senhor, porque podemos livremente prestar culto. Obrigado porque temos um país onde essa liberdade religiosa nos permite estar juntos, adorando o Teu nome. Colocamos em Tuas mãos, ó Pai, tudo aquilo que estaremos apresentando ao Senhor nesta noite. Colocamos em Tuas mãos a vida de todas as pessoas que estão nos acompanhando, todas as famílias, que possas estar abençoando a cada uma delas, que elas tenham a certeza de que mesmo em meio a tantas dúvidas e dificuldades que temos experimentado, a Tua presença ela permanece fiel, porque Tu tens cuidado das nossas vidas. Eu tenho certeza que Tu tens cuidado de cada servo Teu. Ó Deus, aquelas pessoas que nos acompanham, mas que ainda não têm essa experiência com Jesus Cristo, assim, de colocá-lo como o Senhor da sua vida, que elas também sintam esta presença, Pai, a partir do momento que estamos juntos, adorando e louvando o Teu nome. Abençoa, Pai, aos nossos irmãos mais idosos, cuida deles, Senhor, protege-os, livra-os, ó Pai, da possibilidade desta doença. Obrigado, Senhor, porque sabemos que Tu tens cuidado de cada um de nós. Recebe então o culto que nós lhe prestamos. É com alegria que falamos contigo, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar juntos nesse momento, aí você possa cantar com alegria, possa se derramar diante do Senhor, porque a música, ela nos inspira também, e ela nos aproxima da presença de Deus. Faça aí então, no lugar onde você está, um altar de adoração ao Senhor, cantando junto conosco, porque esse Deus é santo, 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 é o único digno e merecedor da nossa adoração, é o Deus Todo-Poderoso. Vamos cantar juntos. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos Teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová Triunfante,
tudo a Deus em oração. Temos vidas e pesares, e na vida tentação. Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão. Os contritos, Jesus Cristo sempre atende em oração. Achei um grande amigo, Jesus o Salvador, que com amor me guarda a cada dia. Fiel é seu cuidado, constante o seu amor, e sem limite a sua simpatia. E ainda o mais notável é que por mim morreu e meus pecados todos expiou. Assim me regozijo nas bênçãos que me deu. Sim, sei que Jesus Cristo me salvou. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, Senhor, pra averiguar. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. Amém. Essa é a certeza que nós temos. Jesus Cristo, Ele morreu na cruz em nosso lugar. E ao fazer isso, Ele levava sobre os seus ombros tudo aquilo que era destinado a nós, né? O nosso castigo, o nosso pecado. E por isso nós podemos juntos, redimidos, nesse momento, adorar a esse Deus. Queremos, junto com você, ler a leitura que está no livro de Salmos, 145, verso 13, que fala sobre o reino desse Deus, aquilo que Ele estabelece. O teu reino é reino eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas, e é bondoso em tudo o que faz. Esse Deus, Ele é o Deus das nossas vidas. E o profeta Sofonias, no capítulo 3, verso 17, ele afirma: o Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você. Essa é a promessa de Deus. Lá no Velho Testamento, temos os autores que experimentavam o cuidado desse Deus, o Yahvé Todo-Poderoso. E em Jesus Cristo, nós somos convidados a viver uma nova era, um novo momento, porque esse Jesus Cristo veio, e Ele veio para nos dar a possibilidade de estarmos juntos com Ele. E vamos, nesse momento, entoar este cântico. E o nosso desejo é que a presença de Deus possa estar sendo sentida por você. Esse Deus, Ele é o Deus que domina sobre todas as coisas. Ele criou terra, céu e mar, e tudo o que existe é obra criada desse Deus. E Ele está estabelecendo o seu reino. O reino de Deus, Ele é perfeito, Ele é eterno. E você é obra da criação desse Deus. Por isso, o meu desejo também é que você se alegre nisso. De tudo aquilo que Deus criou, de todas as maravilhas que Deus criou, Ele criou o homem, o ser humano, e colocou como coroa desta criação. Então que você possa, nesse momento, declarar isso a esse Deus que tem cuidado das nossas vidas. Reina sobre mim. Correrei para ti, meu Senhor, minha alma anseia por ti. Sou um pobre, cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Quero aos
teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como estou. Oh Deus, preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Correrei para ti, meu Senhor, minha alma anseia por ti. Sou um pobre, cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Quero aos teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como estou. Preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor. Verdadeiramente a sua vida possa ter esse desejo da presença de Deus. Vivemos em um mundo onde muitas vezes as nossas atenções elas são desviadas, mas nós sabemos que o melhor lugar para estarmos é diante da presença de Deus, e o que cantamos é isso, que nós possamos ter sede de Deus, esse Deus que existe desde o princípio, antes da criação ele já estava lá. E aí quando nós vamos ao Evangelho de João, nós vamos ver João declarando isso logo no seu prólogo, logo no verso 1 do capítulo 1. E João ele sabia muito bem o que ele estava fazendo, porque a plateia, os ouvintes de João eram gregos, e eles eram muito ligados à filosofia. E João então queria expressar para essa plateia, para esse grupo de pessoas, o verdadeiro sentido daquilo que ele entendia como Deus. João havia caminhado com Jesus Cristo, o Filho de Deus, e ele vai dizer assim, no capítulo 1, verso 1, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. No verso 2, ele estava com Deus no princípio. Verso 15, já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, em vez disso, eu os tenho chamado de amigos. No princípio era o verbo, e aí a palavra grega aqui é logos, e aí não é sem medida que João, ele inicia o seu livro, fazendo a mesma menção de Gênesis 1, capítulo 1, no princípio era o verbo, e assim ele está mostrando
essa eternidade do Deus. Antes de que todas as coisas fossem criadas, o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. E aí, João está mostrando para eles, aquele grupo de filósofos, de intelectuais, o Logos de Deus. A existência, pré-existência e a permanência de Deus, que criou todas as coisas. E a sua palavra. E aí de novo a gente volta lá para Gênesis, e você lembra da criação do mundo, e Deus disse, haja luz, e houve luz. E Deus disse, haja a separação entre a porção da terra seca e a não seca. Então era a palavra de Deus. Por isso que João está dizendo que no princípio era o Logos, a palavra. E antes que todas as coisas fossem criadas, Deus já estava lá. E Deus, Ele continua conosco hoje, mesmo sendo tão imenso, tão grandioso. Ele é o nosso amigo. E Jesus, conversando com os seus discípulos, diz assim, olha, vocês não são meus servos tão somente, vocês são meus amigos. E se vocês fizerem aquilo que eu vos mando, vocês permanecerão comigo e eu serei seu amigo. Que você tenha essa certeza, querido amigo que me ouve nessa noite. Não existe melhor amigo do que Jesus Cristo. Que Ele seja o seu verdadeiro amigo, que você possa depositar nele a sua fé, a sua confiança e os seus desejos. Vamos cantar. Desde o princípio era o Verbo, aquele que vemos e ouvimos, o Filho unigênito do Pai. Tu és o meu amado Filho, não meu querer, mas sim o teu. Maravilhados nos rendemos. Desde o princípio era o Verbo, aquele que vemos e ouvimos, o Filho unigênito do Pai. Tu és o meu amado Filho, não meu querer, mas sim o teu. Maravilhados nos rendemos, cantando. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Nós te adoramos, Senhor, porque Tu és lindo, maravilhoso, Rei, supremo, excelso sobre as nossas vidas. Quem pode crer, quem pode ouvir, o servo de todos é o Rei, mesmo desprezados nos amou. O ramo da vida revelou, por suas feridas nos curou, todos os povos se prostrarão, cantando. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus.
mostra tua beleza. Quero ver tua face, Deus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Esse Deus, ele é lindo, e dentro da sua beleza, nós conseguimos encontrar a sua eternidade. Muitas vezes a gente pergunta, como pode ser Deus, ao mesmo tempo Jesus Cristo, Filho, ao mesmo tempo o Espírito Santo, o Consolador? E aí a gente começa a tentar entender um pouco dessa deidade de Deus, né? E quando nós olhamos para a história da humanidade, nós vamos ver que o homem, de certa forma, em vários momentos, ele até entende que existe um ser divino, uma divindade, e aí nós começamos a perceber essa necessidade que o homem tem de procurar estar próximo da divindade. E nós que somos cristãos, nós professamos essa fé em Jesus Cristo. E nós podemos crer no amanhã. Nós não conhecemos o dia de amanhã, mas nós temos a absoluta convicção de que servimos a um Deus que conhece. E temos a absoluta convicção de que esse Deus, Ele tem preparado, né, o caminho para que nós possamos partilhar. Não significa necessariamente que será um caminho de flores. Teremos pedras, teremos alguns espinhos, mas Ele continuará conosco. E o cântico que nós vamos entoar nesse momento, ele é um dos clássicos da enologia cristã, né? E ele fala exatamente sobre essa certeza, e o autor ele expressa isso, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. E eu quero que você declare isso nesse momento, que você creia no poder de Deus, creia na presença do Espírito Santo na sua vida, para que você possa deitar todos os dias e saber que amanhã será um dia abençoado para você, porque Deus estará com você. Então que você declare isso nesse momento, que você cante juntamente conosco, com toda a força do seu pulmão, e declare que você crê no amanhã, porque Jesus Cristo vive e reina para todo sempre. Vamos cantar todos juntos. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus.
essa é a certeza que nós temos, essa é a certeza que eu quero que você tenha, que Jesus Cristo está vivo. Você já deve ter ouvido falar na história de Jesus Cristo, já deve ter ouvido falar sobre um homem que veio, nasceu numa manjedoura, morreu numa cruz. Comemoramos, inclusive, a paixão de Cristo no mês de junho. Então, independente da fé que você está professando, eu queria que você não esquecesse disso, que existe um Deus que tem cuidado de você, um Deus que tem estado ao seu lado, um Deus que tem sido aquele provedor, aquele que tem provido a saúde, aquele que tem provido os bens materiais, aquele que não está alheio a todas as coisas que têm acontecido. E às vezes, conversando com pessoas amigas, eles dizem: Marcelo, pastor, essa história, porque se realmente Deus existe, por que tanta coisa ruim está acontecendo? Por que tantas pessoas têm ficado doentes? Por que tantas pessoas têm sofrido? E aí o que eu tenho dito para essas pessoas com quem converso é que Deus, Ele tem a sua soberania, e o mundo ele vai caminhando, e as pessoas, nós como seres humanos, fazemos as nossas escolhas, e as nossas escolhas, quando elas não são boas escolhas, nós pagamos o preço por isso, e Deus ele não está feliz com o que está acontecendo, você pode ter absoluta convicção disso. Deus ele não criou toda essa situação para castigar as pessoas, Deus não tem esse viés tão sarcástico, mas Deus ele tem, mesmo em meio a esse processo todo da pandemia, Ele tem manifestado a sua glória, o seu cuidado, quando Ele usa a ciência, quando Ele usa os médicos, quando Ele dá a inteligência, e Deus ele está no controle de todas estas coisas, mas nós temos a nossa parcela nesse processo. E aí o que eu tenho dito para essas pessoas, e o que eu quero dizer para você, é que esse Deus ele continua sendo Deus, Ele continua cuidando das nossas vidas, e nós vamos orar nesse momento, nós vamos colocar diante de Deus os nossos desejos, os nossos pedidos, nós aqui e você aí. Se você não sabe orar, não precisa de nenhuma receita muito complexa para isso, basta que você eleve os seus pensamentos a Deus e coloque diante dele aquilo que você está sentindo, e você pode ter absoluta certeza que Ele vai estar ouvindo. Nós vamos estar orando de uma forma geral por você que está aqui conosco nesta noite, nos acompanhando. Vamos colocar diante de Deus a situação deste país, a vida dos governantes, vamos colocar diante do Senhor a vida dos médicos, de todos os profissionais da saúde que estão cuidando dessas pessoas, para que Deus continue a renovar as suas forças, a cuidar e a proteger a vida deles. Vamos, enfim, orar pela nossa igreja, para que Deus continue a nos despertar, porque nós estamos distantes do abraço, mas nós estamos ligados pelo coração, e que nós não deixemos jamais a nossa fé esmorecer, porque sabemos que a nossa fé está fundamentada na rocha que é Jesus Cristo, uma rocha inabalável. Então abaixe os seus olhos, ore juntamente conosco nesse momento. Bondoso Pai, nós falamos contigo mais uma vez, e o fazemos, ó Pai, na certeza de que nos ouves. E agora, ó Pai, de uma maneira especial, nós queremos colocar em Tuas mãos a vida de todas as pessoas que nesta noite, ó Pai, estão nos acompanhando, estão cultuando através do celular, do tablet, do computador, através dessa possibilidade que as mídias nos permitem de estar chegando à casa de cada uma delas. E por isso, ó Pai, contempla aquilo que está no coração destas pessoas, Senhor. Nós não conhecemos, mas Tu tens esse poder de sondar os corações, e Tu sabes, ó Pai, exatamente o que cada uma tem colocado diante da Tua presença. Por isso, ó Deus, que Tu estejas acompanhando a cada uma destas pessoas, a cada família que está conosco nesse momento. Queremos, ó Pai, de uma forma também muito especial, colocar em Tuas mãos a vida deste país, a vida do presidente deste país, ó Pai, dos seus governantes, de cada prefeito, de cada governador, que tem, ó Deus, essa responsabilidade de cuidar das pessoas, que eles possam, ó Pai, diante da Tua presença, se colocar com humildade, estar buscando ouvir a Tua voz, para que eles sejam justos, ó Deus,
na ação que devem tomar. Colocamos em Tuas mãos também, ó Pai, a vida de todos os profissionais de saúde, ó, que estão juntos nesse momento, nesse exército, cuidando das pessoas que estão passando por essa dificuldade, através, ó Deus, desta doença, que Tu possas continuar a abençoá-los, a cuidar de cada um deles, que Tu possas protegê-los, as suas famílias. Abençoa, Deus, as famílias que estão passando por esse problema da doença, que estão preocupadas, que elas sintam a Tua presença acima de tudo, ó Pai, que elas sintam a Tua paz. Enfim, ó Pai, nós sabemos que Tu tens um propósito para as nossas vidas. E sabemos, ó Pai, que em todos os momentos nós podemos tirar lições preciosas. Por isso nos dá, ó Deus, o discernimento, para entendermos aquilo que Tu queres que nós aprendamos em todos esses momentos. É com alegria que nós falamos contigo, sabendo que Tu nos ouves. E é no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Pai, eu quero Te amar, tocar o Teu coração e me derramar aos Teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e Te adorar com tudo que sou e Te render glória e aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em Ti eu estarei, pois Tu és meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei. A Ti eu canto glória e aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Senhor, eu preciso do Teu olhar, ouvir as batidas do Teu coração, me esconder nos Teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja a Ti, junto com os anjos cantarei. Tu és santo, exaltado, aleluia. Aleluia, 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 Amém. Seja no vale, seja no monte, nós continuamos adorando a esse Deus. Que Deus continue a abençoar a vida do nosso grupo de louvor. Que Deus continue a abençoar o grupo da multimídia que está nos dando esse suporte. Nós agradecemos a vida de cada um de vocês diante do Senhor. E para que nós tenhamos essa possibilidade, né, de caminhar como igreja, nós começamos no domingo passado à noite a entender um pouco e aprender sobre uma igreja
que precisa estar em constante reforma. Reforma no sentido de estar a cada momento buscando a sua perfeição, o seu aperfeiçoamento. Uma igreja que precisa entender que existem princípios que fazem dela uma igreja dinâmica, uma igreja viva. E começamos a entender um pouco sobre esses princípios, e temos como texto base o texto de Efésios, no capítulo 4, de 11 a 15, que nós vamos ler daqui a pouco novamente, mas no domingo passado nós deixamos muito claro para vocês que esses princípios, eles estão firmados na palavra de Deus, são princípios que vão estar nos ajudando a entender a intenção da existência da igreja, são princípios que vão nortear a cada um daqueles que fazem parte desse contexto que chamamos igreja, a perceber a sua importância, a sua relevância dentro da igreja. E aí dividimos então esta mensagem em duas partes. E no domingo passado, nós falamos sobre a base desse processo. Para que nós possamos ter uma igreja que esteja em constante reforma, nós precisamos ter uma base. Quais são os pilares? E daí nós destacamos 3 pilares. Poderíamos ter outros, nós destacamos 3. E se você não lembra dos 3, nós estamos agora nesse momento refrescando a sua memória. Primeira base, primeiro pilar, para que nós possamos ter esse constante processo de reforma. A igreja, ela precisa entender o que é evangelho. Ela precisa compreender o que é evangelho, um conceito correto do evangelho. E aí naquele momento nós dizemos e afirmamos para você que evangelho não é só uma mensagem. Evangelho é a única mensagem. Evangelho é aquela mensagem que transforma a pessoa. Evangelho é aquela mensagem que impacta o mundo. E aí quando temos igreja e temos essa consciência, nós começamos a perceber a relevância da igreja. Então, para que nós continuemos nesse processo de constante reforma, é imperativo que como igreja nós não esqueçamos o que é evangelho. Não é qualquer mensagem. É o poder para a salvação, para a transformação das pessoas. O segundo conceito que nós precisamos ter muito claro é aquilo que a igreja é. Nós precisamos ter um conceito correto do que é a igreja, o que é a igreja. E lembramos e pontuamos naquela oportunidade à noite que a igreja não é a estrutura física. A estrutura física é o templo, aonde a igreja está. Então a igreja somos nós, são as pessoas que são transformadas, são regeneradas pelo sangue de Jesus Cristo. Nós nos transformamos em novas criaturas e somos igreja. Para que nós tenhamos a verdadeira concepção da necessidade de termos uma reforma constante da igreja, é imperativo que nós saibamos o que é a igreja. A igreja é você. Aonde você está, a igreja está. E aí falamos que a igreja ela pode se reunir embaixo de um pé de juazeiro, um pé de algaroba, à beira do rio São Francisco. Quando você dirige o seu carro, quando você está no seu trabalho, ali é a igreja. Quando temos esse conceito correto, nós começamos a perceber a importância que nós temos do reino de Deus enquanto igreja. E o terceiro ponto que nós colocamos naquela oportunidade é que nós, como igreja, precisamos ter uma correta compreensão dos meios que vamos utilizar para a consecução do propósito da igreja. E aí, nós lembramos que não são todos os meios que vão justificar os fins, e não é o fim que vai justificar os meios. Precisamos ter coerência, precisamos ter equilíbrio, precisamos ter sabedoria daquilo que nós vamos nos utilizar como ferramentas para que alcancemos esse propósito da igreja que detém o evangelho para transformar as pessoas e o mundo. E aí lembramos que precisamos agir com ética, precisamos agir
com equilíbrio. E deixamos para hoje à noite, então, a conclusão desta palavra, aonde agora nós não vamos nos ater ao momento da base. Mas uma vez que temos isso muito claro, quais são as 3 bases para esse processo de reforma, agora nós vamos pontuar quais são os meios para nós obtermos esse propósito da construção constante, do reexame da igreja. E aí eu vou trazer 3 meios que eu entendo, dentre tantos outros, que como igreja nós precisamos ter para termos uma constante reforma da igreja. E eu quero dizer para você que esses 3 meios que estaremos destacando, na verdade, eles vão se resumir a uma só palavra. São 3 vetores que apontam para um núcleo. E esse núcleo se chama mutualidade. O que é mutualidade? Mutualidade, ela tem o seu significado que vem de mútuo, recíproco, exercício da reciprocidade. Mutualidade, ele descreve para nós aquele dever que cada crente tem para com o outro, enquanto membro dessa família de Deus que chamamos igreja. A mutualidade, ela vai originar-se daquela expressão bíblica, uns para com os outros. E mutualidade é algo importante no seio da igreja. Aquele egoísmo mostrado lá no princípio, naquela atitude de Adão, querendo escapar ou salvar a sua pele, quando ele diz aquela célebre frase: foi a mulher que tu me deste, que fizeste esta coisa, ela não deveria fazer parte da igreja. Mas infelizmente, em muitos momentos nós vamos encontrar no seio da igreja essa forma egoísta de vivenciar o evangelho dentro da igreja. Por isso que os 3 pontos que eu destaco nesta noite me apontam para a mutualidade, a necessidade que nós vamos ter de entender o outro como sendo tão importante quanto eu na igreja. A igreja, então, ela precisa atentar para essa necessidade de que somos uns dos outros e fazemos parte de um único corpo, cuja cabeça é Cristo. Primeiro ponto, então, que eu quero destacar nesta noite, é que o primeiro meio para que nós possamos alcançar esta constante reforma da igreja, é que a igreja precisa viver em unanimidade. E aí você pode dizer assim: pastor, cuidado, porque já dizia o jargão que a unanimidade, ela, em alguns momentos, ela é burra. Mas o que eu quero destacar para você é que a palavra de Deus, ela nos dá um outro contexto sobre a unanimidade. Quando Jesus ensinou aos seus discípulos a oração modelo, e você conhece a oração modelo, Jesus, ele inicia assim: Pai nosso. O Pai é nosso, não é o meu Pai. O pão é nosso, não é o meu pão. O que é que Jesus estava mostrando para os seus discípulos? Nesta oração, Jesus estava dizendo: olha, não é a primeira pessoa do singular, é a primeira pessoa do plural. Nós precisamos, queridos, entender que a unanimidade dentro da igreja, ela nos aponta para um ambiente sadio. A igreja, ela precisa viver em unanimidade.
O primeiro meio para que nós tenhamos essa igreja sadia é entendermos a necessidade da unanimidade. Há igrejas que atraem as pessoas, mas que não os transformam, nem mexem com as suas estruturas. O que eu quero dizer com isso, queridos? Que existem igrejas neuróticas, de pessoas neuróticas, aonde se caçam demônios do início ao culto, até o final desse culto. Há igrejas que criam ansiedade, em vez de ensinar as pessoas a descansar nas promessas de Deus. E aí, certa vez eu li uma frase num livro do pastor Caio Fábio, que ele dizia assim: há igrejas que são usinas de neuroses. A base da igreja, queridos, é o Evangelho. E esse é absolutamente simples e extremamente profundo por essência. O Evangelho é graça e não desespero. Por isso, esse Evangelho, ele não precisa ser maquiado, enfeitado, nem complementado. Por si só, o Evangelho já nos diz o que ele é e para que ele veio. Por isso, a igreja, ela precisa ser sadia, ela precisa ser equilibrada, não neurotizando as pessoas, nem se neurotizando. A igreja precisa viver em unanimidade. Unanimidade. Quando vamos ao livro de Atos, nós vamos ver que a igreja ela era unânime. E quando lemos o texto de Atos, nós vamos ver que de forma sinônima nós tínhamos todos como um só homem, uma só voz. A igreja tinha diversidade cultural, mas ela era homogênea em propósito e em visão. Por isso, queridos, a unanimidade refere-se à harmonia em nosso interior, em nossa mente, em nossa vontade. Em Atos, no capítulo 1, verso 14, a palavra grega usada para unanimidade vem de homo, igual, e timos, mente, vontade, propósito, alma, coração. E denota, então, um sentimento de harmonia em todo o nosso ser. O bem-estar da igreja, por isso, passa necessariamente por um espírito de unanimidade. Na mente de muitos, unanimidade se refere à igualdade. Mas não é isso. Porque se unanimidade fosse igualdade, isso implicaria que todos pensassem da mesma maneira e tivessem as mesmas metas. Isso não é unanimidade, isso é uniformidade. O que eu estou trazendo para você é que a igreja precisa ter unanimidade. Então, nós precisamos ser unânimes em defender as nossas regras. Precisamos ser unânimes em defender as nossas verdades baseadas na palavra de Deus. Precisamos ser unânimes em defender que as nossas causas pessoais não devem se impor às causas do Evangelho e do Reino, que sem sombra de dúvida são maiores do que nós. A unanimidade, ela traz harmonia na igreja. Eu quero trazer um exemplo para você. Em um momento numa igreja, uma certa irmã fora voto vencido em um assunto. E ela declarou: vocês estão todos errados. E ainda haverá de chegar o dia em que vocês vão ver isso. E eu vou chegar aqui e vou dizer: eu não disse. Só que o tempo passou e ele mostrou que a igreja tinha tomado a decisão correta. Ela era que estava errada.
Em contrapartida, um outro irmão, em uma situação semelhante, disse: eu pensava de outra maneira, mas já que a igreja decidiu assim, agora eu penso com a igreja. Isso, queridos, é unanimidade. É produto de maturidade espiritual. E aqui cabe um parêntese, quando nós estamos nesse texto do livro de Efésios, no verso 1 e verso 3, Paulo diz assim: andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, procurando guardar a unidade do Espírito. O que é que nós entendemos então por unidade? Unidade é unanimidade? Não. Paulo, quando ele fala procurando guardar a unidade do Espírito, nós vamos ver que Paulo não nos motiva a criar a unidade, mas a mantê-la, porque a unidade é um presente de Deus. Nós chegamos à unidade porque nós estamos vinculados a um Deus que vive em perfeita unidade. E aí isso me faz lembrar da oração de Jesus em João capítulo 10, quando ele diz: Pai, para que todos eles sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles, os meus discípulos, sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João 17, 21. Então veja, unidade não é a descrição de uma coincidência de ideias e conceitos, mas de um compromisso. Viver em unidade é aceitar o chamado de amar e honrar a todos aqueles que são parte do corpo de Cristo, mesmo quando são inteiramente diferentes uns dos outros. Nós quebramos essa unidade quando cremos que as diferenças com os outros nos dão a licença para criticar, depreciar e condenar. Então perceba, queridos, que nós temos essa necessidade de buscar esse meio da unanimidade. A unanimidade que nos leva a entender que não precisamos estar concordando com tudo, mas nós precisamos ser unânimes em defender os ideais da igreja. Precisamos ser unânimes em caminhar junto com a igreja, não trazendo divisões para dentro da igreja, porque nós vivemos em uma unanimidade fundamentada na unidade de Cristo. É esse Cristo que nos torna um. É esse Cristo que nos faz caminhar perto de cada um de nós. É esse Cristo que nos faz entender que somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. O segundo, queridos, meio pelo qual a igreja deve primar para passar por essa constante renovação, é entender que essa igreja, ela precisa então ter um ambiente sadio. A igreja precisa ser um lugar de ambiente sadio. Se temos essa necessidade de caminhar dentro do princípio da unanimidade, firmado na unidade de Cristo, a igreja, ela precisa ser um ambiente onde as pessoas chegam, onde elas se sintam bem. Igreja é lugar de ambiente sadio. Por isso nós dissemos agora há pouco, há igrejas que vão atrair as pessoas, mas não vão fazer com que essas pessoas sejam transformadas. Igrejas neuróticas, igrejas que colocam o ter acima do ser, igrejas que vão neurotizar as pessoas, que vão fazer as suas lavagens cerebrais, mas isso não é igreja. A igreja é ambiente sadio, igreja é ambiente aonde a base dela se chama Jesus Cristo, que é o Evangelho, e esse Evangelho, ele é simples, ele se completa por si só, ele é o Evangelho que vem para salvar, para dar uma novidade de vida, para dar paz, para dar serenidade, longanimidade, benignidade.
essas coisas vão fluir do interior das pessoas que chegam nessa igreja, que busca ter como princípio um ambiente sadio. Igreja precisa ser equilibrada. Igreja não pode neurotizar as pessoas, e ela não pode viver se neurotizando. Por isso, queridos, como segundo princípio, para que nós continuemos buscando uma igreja que se renova todos os dias, é essa grande necessidade que nós temos de sermos uma igreja sadia. Somos uma igreja formada de pessoas. Você é a igreja. Você não é perfeito. Nós somos igreja formada por pessoas imperfeitas, mas pautados neste meio do ambiente sadio, nós precisamos municiar a igreja de elementos, de ferramentas, para que as pessoas que são imperfeitas, para as pessoas que estão enfermas espiritualmente, elas se tornem pessoas sadias. Nós precisamos tirar destas pessoas o seu melhor. Precisamos aniquilar a vaidade. Precisamos, de certa forma, vencer aquilo que muitas vezes nos torna egoístas, fazendo com que essa igreja se torne uma igreja neurótica. Não! A igreja, ela precisa ser um ambiente sadio. O que nós temos buscado em todos os momentos, queridos, é dizer a você da Igreja Batista Central que esta não é uma igreja perfeita, mas ela é uma igreja que tem buscado a cada dia ser uma igreja sadia, para que as pessoas que cheguem nesse local, nessa igreja, elas encontrem um ambiente sadio, um ambiente leve, onde o Espírito do Senhor passeia pela igreja, onde é o Espírito do Senhor que dita as regras, aonde é Jesus Cristo que é o fundamento e a peça central e chave desta igreja. É essa unanimidade em Cristo Jesus que vai fazer com que nós consigamos caminhar na unanimidade, sendo tão diferentes. Muitas vezes sendo vencido nas nossas opiniões, nos nossos desejos, mas entendendo que é a igreja que prevalece. Não é a vontade da pessoa, é a vontade da igreja. E se temos essa certeza que estamos fundamentados em Cristo Jesus, sabemos que tudo aquilo que vai emanar da igreja está fundamentado na bondade de Jesus Cristo, que está calcada na sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Como não ser uma igreja sadia? Por isso, querido irmão, eu convido você, nesta noite, a refletir sobre isso. Você tem sido, para a Igreja Batista Central, sadio nas suas opiniões, sadio nas suas ações, sadio no seu proceder? Você tem conseguido caminhar na certeza de que a sua influência na igreja faz com que essa igreja se torne mais sadia ou menos sadias? É isso que você tem buscado? Nós precisamos ser uma igreja cuja formação seja de pessoas sadias, imperfeitas, mas sadias. Sadias no sentido de estar a cada dia buscando fazer o seu melhor, buscando ouvir a voz desse Deus, para que a sua vontade prevaleça e não a nossa vontade. O terceiro e último meio pelo qual a igreja deve se valer para esse constante processo de reconstrução, de reforma, é a necessidade da igreja de ter a visão do todo. Perceba como estas coisas se encaixam. Uma igreja que tenha a visão da unanimidade, a igreja que seja uma igreja que busque um ambiente sadio, que agora tenha necessidade de compreender
e viver a visão do todo. E aí eu quero contar uma historinha para você, para falar um pouco sobre este tópico. Na igreja havia um irmão que trabalhava com os adolescentes, a quem ele chamava de meus meninos e minhas meninas. E ele usava a seguinte expressão para conversar com eles: vocês sabem que eu penso assim como vocês, mas a igreja tem uma visão diferente. E esse líder, ele vivia se queixando de que a igreja não o apoiava, de que a igreja não ajudava na execução e consecução das suas ideias, que o pastor e a liderança não lhe davam apoio. E era aquela típica choradeira que nós já conhecemos. Até que um dia o pastor chamou aquele irmão e lhe disse: irmão, talvez você esteja com uma visão errada do evangelho e da igreja. Porque não é a igreja que tem que apoiar o seu trabalho. É o irmão que tem que apoiar o trabalho da igreja. Seu trabalho não é uma igreja à parte. Percebeu, irmão? O seu trabalho é a igreja. Você está inserido dentro do todo. Não são os seus meninos ou as suas meninas, são os meninos e as meninas da igreja. A igreja tem uma visão, tem uma linha de ensino, tem uma conduta, tem um modo de agir, tem um modo de pensar, e o seu trabalho é caminhar nesta visão, nesta linha, neste pensamento, é educar, é liderar os seus meninos dentro deste princípio. O irmão percebeu. O problema, queridos, não era a igreja, mas o personalismo do líder. Ele não conseguia enxergar o todo, ele não se considerava como parte do todo. Ele não via o todo, ele só via o seu trabalho. Ele punha a sua visão pessoal como correta e sobrepunha a da igreja. Por isso, queridos, que o terceiro meio que nós precisamos ter como igreja é a necessidade da visão do todo. A igreja, ela está acima dos nossos pensamentos pessoais. Esta visão de que as partes devem buscar de se subordinar à igreja, ela é necessária. É necessário que nós tenhamos uma visão do todo, uma visão global e menos personalista. E quantos problemas, irmãos, irmãs e queridos amigos, nós encontramos nas igrejas, quando a vaidade pessoal, ela aflora mais do que a figura do Cristo. Por isso, se nós queremos como igreja ter um processo contínuo de reforma, é importante, é imperativo, é necessário que nós tenhamos a visão do todo. Não é a minha vontade, é a vontade de Deus. Não é o que eu quero, é o que a igreja quer. É a necessidade de entendermos que somos parte do corpo de Cristo. E aí é fantástica a visão de Paulo, quando ele compara a igreja ao corpo humano. E ele vai falando, no livro de Coríntios, das funções diversas das partes do corpo. E ele vai colocando essa harmonia, e ele dizendo: já pensaram? Se o pé disser que não quer ser pé, mas ele quer ser braço? Já pensaram se agora o braço não quiser ser mais braço, mas ele quiser ser a cabeça?
como é que isso vai funcionar, essa desarmonia? E aí Paulo está dizendo, olha, é importante que vocês tenham a visão do todo. Por quê? Porque na igreja todos são importantes, cada um de vocês. E aí nós voltamos ao texto base de Efésios, no capítulo 4, verso de 11 a 15, quando Paulo começa a descrever, olha, Deus vai dar um para apóstolos, outros para profetas. Ele começa a colocar ali a multiforme ação de Deus, colocando que na igreja, nesse corpo chamado igreja, existe espaço para todas as pessoas que queiram se submeter ao senhorio dele. Por isso, nessa noite, eu quero convidar a você a refletir sobre os meios pelos quais a igreja precisa primar para estar inserida nesse processo de reforma constante. Ela precisa viver em unanimidade. Ela precisa caminhar muito consciente de que ela precisa ser uma igreja cujo ambiente seja sadio. E cada um de nós precisamos entender que fazemos parte de um todo, que não podemos viver de forma egoísta. E pode ser que em algum momento você diga assim, puxa vida, pastor, o senhor não falou nada do poder espiritual, o senhor não falou nada da presença de Deus. E aí foi de propósito, queridos. E eu quero que você não pense que eu esqueci. Porque na realidade, a comunhão com Deus e a espiritualidade é a mola propulsora, é a força motriz da mutualidade cristã. Lembra que eu disse no início desta reflexão que os 3 pontos eles convergiam para a mutualidade? Se eu não tenho comunhão com Deus e se eu não tenho espiritualidade, eu não consigo ter mutualidade. Somente as pessoas que têm uma vivência real com Deus, elas podem abrir o coração e podem abrir a sua vida para os outros. Somente uma pessoa que viva com Deus terá prazer em ser serva, em ser amiga, em mostrar amor e dar de si aos outros. A mutualidade, ela pressupõe, ela não elimina a espiritualidade. Porque a igreja, ela é a face visível da nova criação. Lembra disso que eu falei na semana passada à noite? Nós somos nova criatura. É a segunda criação de Deus, é a igreja, é você. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Por isso, a igreja, ela é essa face visível da segunda criação de Deus. Ela é a expressão da nova sociedade que Deus estabeleceu entre os homens através de Jesus Cristo. E aí ela tem esse desafio de buscar a perfeição. Ela não é perfeita. Ela busca essa perfeição. E essa se torna então uma das facetas da vocação da igreja, a busca da perfeição. E aí, para que nós caminhemos nesse processo de reconstrução e de reforma constante, ela vai necessitar de uma visão correta do Evangelho, semana passada, uma visão correta de si mesmo, e uma visão correta dos meios que ela vai usar para alcançar o fim pretendido. Os meios necessários para essa reforma constante da igreja, aprendemos nesta noite que é a criação e a manutenção, então, de um ambiente sadio,
a visão do todo ao qual as partes devem se subordinar e a unanimidade que produz a paz. Isso tudo, queridos, os 3 pilares e os meios, se resume a uma palavra: mutualidade. É neste espírito que a igreja deve sempre examinar-se para viver e ser uma comunidade madura e exemplar, para que ela possa ser relevante, para que ela venha a acontecer no mundo. Para a nossa glória? Não. Mas para a glória de Deus. Aí sim, para o nosso bem-estar e para a nossa realização como povo de Deus. O meu desejo nessa noite, queridos, é que você possa ter essa experiência com Deus. Que você, como membro desta igreja, você possa ter compreendido a necessidade imperativa que temos de saber quem somos, de entendermos a profundidade, a largura e a extensão da mensagem que nós temos, e de sermos conscientes de utilizarmos os meios necessários para alcançar o propósito, fundamentados na ética, fundamentados na moral, sem jamais fazermos com que as coisas aconteçam para justificar os seus fins. Que possamos buscar esse meio necessário de ter uma igreja sadia, de ter uma igreja que consiga entender que existe um todo no qual nós fazemos parte, que possamos buscar essa unanimidade da igreja, que nos trará paz. Meu desejo, queridos, então, é que essa experiência de uma igreja em constante reforma seja a experiência da sua vida. Meu desejo é que você possa ter o texto de Efésios capítulo 4, verso 11 e 15, como texto de reflexão, que você possa olhar para esse texto e entender que quando Jesus Cristo inspira o autor a dizer, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres, que você entenda que isso vai canalizar com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento de Deus, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro, levados por toda sorte de doutrina, mas Igreja Batista Central, mais servos de Deus, sigam a verdade em amor, crescendo em tudo naquele que é a cabeça, Jesus Cristo. Que Deus abençoe você. Senhor, quero viver para teu louvor, te entregar tudo que sou, com meu viver te exaltarei, amado Rei dos Reis, Senhor, tua verdade viverei, em santidade servirei, minha herança está em ti. Oh, te adorar, Senhor, é o meu prazer, te entronizar, Senhor, te
exaltarei, amado Rei dos Reis, Senhor, tua verdade viverei, em santidade servirei, minha herança está em ti. Oh, te adorar, Senhor, é o meu prazer, te entronizar, Senhor, te bendizer, minha paixão está em ti. Meu coração está em ti, te adorar, Senhor, é o meu prazer, te entronizar, Senhor, te bendizer, minha paixão está em ti, meu coração está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer, te entronizar, Senhor, te bendizer, minha paixão está em ti, meu coração está em ti. Eu quero te adorar, Senhor, é o meu prazer, te entronizar, Senhor, te bendizer, minha paixão está em ti, meu coração está em ti, Senhor. Amém? Esse é o nosso desejo para você, para sua família, a todos vocês que estão nos acompanhando. Queremos de coração agradecer a oportunidade que você está nos dando de até esse momento chegar à sua presença. Nessa noite nós tivemos esse culto de adoração ao nosso Deus. Momentos de inspiração, momentos onde, acima de tudo, nós procuramos ouvir a voz de Deus. O meu desejo é que aquilo que eu disse lá no iniciozinho do nosso momento de celebração possa verdadeiramente ter acontecido. Que acima de qualquer outra coisa, você possa ter ouvido Deus falar. Que os cânticos que entoamos, que os textos bíblicos que foram lidos, que a inspiração musical, que a mensagem que fora proferida, ela possa verdadeiramente ter encontrado um lugar no seu coração, que você possa, de uma forma muito clara, ter ouvido Deus falar com você. Nós agradecemos de coração essa oportunidade de estar falando com você. Inscreva-se no nosso canal, para que você possa nos acompanhar, você possa estar divulgando, o canal da IBC Juazeiro, para que esse instrumento que nós estamos utilizando também seja um instrumento para a propagação do Evangelho. Então, que você possa compartilhar isso com seus amigos, com seus vizinhos, com seus parentes. Eu desejo a você uma semana excelente na presença de Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Santo Espírito estejam com você, com a sua família e com toda a igreja de Jesus Cristo, espalhada pela face da terra, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe você, que você possa ter uma semana abençoada na presença de Deus, e que você se lembre dessa necessidade de que, como igreja, de estarmos nesse processo constante de reforma. Se por acaso você que nos acompanhou ainda não faz parte desta igreja ou de qualquer outra igreja, ainda não sabe o que é ser membro de uma igreja, ou o que é estar acompanhando os trabalhos dessa igreja, ou até mesmo quem é Jesus Cristo, que você possa também ter sido impactado por essa mensagem. Se você sente esse desejo de estar
entendendo um pouco melhor, você possa compartilhar conosco. Escreva aí no chat: pastor, eu queria entender um pouco mais, eu queria conhecer um pouco melhor, e assim que nós tivermos esse retorno presencial, será um grande prazer ter você conosco. No mais, um beijo carinhoso para vocês, que Deus possa verdadeiramente estar presente na sua vida. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Ó, porque duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu. Abraço aqui, Bato Central. Quando força doer Palmi, Denise. contra as Bem-vindo, Benício, ondas do Benjamin. mar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, na montanha o Mestre te vê. E a tribulação Ele vem socorrer, sua mão vem te pode suster. Cabo da nau, solta o Cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Tem anjos voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar, Subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Se acontecer um barulho perto de você, é um anjo chegando para receber suas orações e levá-las a Deus. Então abra o seu coração e comece a louvar. Sinta o gosto do céu que se derrama no altar, que o anjo já vem com a bênção nas mãos. Tem anjos voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão.
glória.